Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre a relação entre a densidade relativa, massa molecular e massa atômica. Vamos lá? Ó, olha só. Então, lembra da hipótese de Avogadro que a gente viu nas últimas aulas, durante as últimas aulas? E uma das hipóteses de Avogadro era que submetidos a uma mesma pressão e temperatura, os volumes de dois gases diferentes, o volume desses gases serão iguais, né? Sabendo, então, que a densidade é igual a massa sobre volume, a gente vai criar algumas relações aqui. Olha só. A densidade do gás A dividido sobre a densidade do gás B. Então, a gente tem que essa divisão é igual a massa do gás A sobre o volume do gás A, dividido por massa do gás B sobre o volume do gás B. Só que lembra, a hipótese do Avogadro que eu acabei de falar, ela diz que os volumes desses gases, se eles estiverem submetidos, ambos os gases A e B, submetidos a uma temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, esses volumes serão iguais. Então, o que nós fazemos? A gente elimina esse volume do nosso cálculo. E aí a relação que sobra é a densidade do gás A sobre a densidade do gás B é igual à massa do gás A sobre a massa do gás B. Ou simplesmente dessa forma aqui, ó, seguindo a setinha, resumindo, né, usando só as letras que significam essas entidades, essas unidades, tá? E ainda, de acordo com a hipótese de Avogadro, o que a gente pode dizer? Que a massa de gás A, ela contém o mesmo número de moléculas que a massa de gás B, certo? Então, sabendo disso, a gente vai fazer mais uma substituição aí. Olha só, a massa de um gás, que é o M minúsculo, é igual ao número de moléculas do gás, que é o N minúsculo, vezes a massa de cada molécula desse gás, que é o M maiúsculo. Então, M minúsculo é igual a N vezes M, certo? Então, substituindo aqui, ó, esse M minúsculo, a gente vai ficar com N vezes M. Em ambos, né, tanto no denominador quanto no numerador, certo? Então, só que o que acontece? Como a gente já previu a partir da hipótese de Avogadro, o número de moléculas do gás A e do gás B não é o mesmo, então a gente também pode cortá-los daqui das nossas fórmulas. E a gente vai ter que a relação da densidade do gás A sobre a densidade do gás B é igual a massa de cada molécula do gás A sobre a massa de cada molécula do gás B. Então, a isso nós damos o nome de massa molecular, tá? É daí que vem esse conceito de massa molecular. Bom, seguindo então esse conceito da massa molecular, vamos vamos dizer aqui, hipoteticamente, que o gás B seja o hidrogênio. E a gente sabe que o gás hidrogênio ele vai ser formado por duas moléculas de gás, dois átomos, desculpa, uma molécula de gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio, né? Por isso H2. Então, ó, a massa de H2 é MH2 igual a 2, certo? Então, atribuímos aqui, ó, o gás M vai ser o gás hidrogênio, certo? Então, a gente sabe que essa massa molecular dele é 2, porque se um átomo de hidrogênio equivale a 1 e eu tenho a reunião de dois átomos, ou seja, H2, então a soma, né, dessa única molécula é 2, certo? 1 mais 1. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu quiser obter a relação, né, a massa molecular do hidrogênio, a massa molecular das demais substâncias, a partir de uma relação criada com essa massa do hidrogênio, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular, né, essa divisão
Então, portanto, vai ficar a densidade relativa de A e B igual a MA sobre MB. Lembra que é o número, a massa de cada molécula, né? De A e B. Então, a gente vai isolar o MA aqui, ó. E vamos ter que MA é igual a MB vezes DAB, tá? O que isso quer dizer? Que a massa do gás A vai ser igual à massa do gás B vezes a relação, a densidade relativa de A e B. Ou, como a gente já sabe que MB é igual a 2, podemos substituir por um 2. Então, ó, a massa de um gás qualquer vai ser igual a 2 vezes a densidade relativa desse gás em relação ao H2. E essa daqui é a fórmula, certo? E para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de massa atômica, tá? Esse daqui é o conceito de massa molecular. Lembra que o M grande, ele está relacionado à massa de cada molécula. E o átomo, a massa atômica, ela é um conceito um pouco diferente. Olha só, como que se estipula a massa atômica? Primeiro, a gente vai obter a massa molecular de cada um desses gases. Por exemplo, para obter a massa atômica do carbono, né? Que é o que cada uma dessas substâncias tem em comum. Então, para obter a massa atômica do carbono, o que a gente faz? Primeiro, vamos obter, a partir de todo aquele procedimento que a gente viu anteriormente, a massa molecular de cada um desses gases. Bom, aí o que eu sei? Que a massa molecular deste gás, do acetileno, é 26. Mas a massa do carbono que confere aqui é 24. Por quê? A massa do hidrogênio não é 1, eu tenho 2 hidrogênios. Portanto, 2 desses 26, 2 são direcionados, são a massa molecular somente do hidrogênio. E o restante, que é 24, é a massa relacionada ao carbono, aos 2 carbonos aí, tá? Agora, por exemplo, o gás cianídrico, que é o HCN, eu sei que a massa molecular dele é 27, tá? Desses 27, 12 é a massa de carbono contida nessa molécula, tá? Bom, e aí o que se faz? Faz esse procedimento para cada uma dessas substâncias e depois, olha só os valores obtidos, é 12, 24, 36 e 12 novamente. Bom, aí se encontra um denominador em comum entre esses valores, né? Então, esse divisor comum entre esses valores vai ser a massa atômica do carbono. Então, por exemplo, entre todos esses valores, o máximo divisor comum vai ser o 12. Então, portanto, a massa do carbono é 12. A massa atômica, né, é 12. Certo? Então, essa é a diferença entre o conceito da massa molecular e massa atômica. De modo geral, a gente pode dizer, né, que os nomes, eles vão dizer muita coisa pra gente. A massa molecular, ela está relacionada às moléculas e a massa atômica é a massa dos átomos. A massa atômica também é aquela que a gente pode verificar através da tabela periódica. Só que lá a tabela periódica, ela ganha um outro nome que a gente vai ver próximo na próxima aula, tá bom? Que lá a gente usa unidade de carbono. Mas a gente vai ver isso com calma. Então, aguardem aí ansiosos. Tchau, gente, até mais.